Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou o Carlos Luiz. Oi, gente, eu sou a Vitória. Estamos no encontro 7 do módulo Cristo. Vamos tratar hoje sobre o tema Vício e Cristianismo, Maria de Madalena ou Maria de Magdala. O vício que a gente vai refletir sobre ele hoje é um dos vícios, na atualidade, mais devastadores, né, que nós temos que lidar, né? É o vício sexual. Hoje em dia, ampliado aí centenas de vezes pela questão da pornografia da internet. Então, já existem milhares de clínicas especializadas no mundo para tentar lidar com esse vício. E é um vício muito complicado, porque, como a gente diz, é algo que está dentro de você. Não é uma substância que você ingere, mas está profundamente ligado ao seu próprio corpo. Então, isso exige, né, muito do indivíduo, de qualquer um de nós que tenha, infelizmente, desenvolvido esse sério problema, que precisa de amparo, precisa de assistência qualificada para ser resolvido. E, em muitos casos, inclusive, de internações longas para que possa ser equacionado. Madalena se tornou esse grande símbolo da pessoa que tem um vício sexual e que conseguiu superar. É por isso que a gente vai trazer a história desse grandioso espírito. A vida dela é muito rica, né, do ponto de vista de ensinamentos espirituais. É um dos espíritos mais maravilhosos do cristianismo primitivo, sem sombra de dúvida. E as informações espirituais, né, que nos chegam por meio do espiritismo nos revelam coisas ainda mais grandiosas. Mas quando a gente fala de grandeza espiritual, na ótica do Evangelho, a gente está falando de imensos desafios, de imensos sacrifícios, né? Não é aquele filme de Hollywood que chega o herói, vence uma batalha e vira o salvador do universo. A vitória do herói ou da heroína cristãos, ela se dá por meio de uma caminhada profundamente desafiadora e onde a dor está presente em dezenas de momentos. O que conduz a êxtases e a alegrias também inimagináveis que os heróis de Hollywood não chegam nem perto. Ok, vamos pegar então um aspecto específico de todo o trajeto desse espírito. Realmente acredito que no futuro a gente vai poder aprofundar bastante as reflexões e os conhecimentos sobre Maria de Madalena. Ok. A gente vai basear nossa reflexão principalmente no Novo Testamento e numa mensagem do livro Boa Nova, que assim, parece que foi feito por encomenda para a gente. Ela revela todos os pontos que a gente gostaria de trabalhar com vocês nesse encontro. Madalena ouve a pregação de Jesus, né? O texto na íntegra está aí à disposição de vocês, então eu vou realmente apresentar o geral. Vocês podem ler o texto antes ou depois, tá certo? E vai estar também na nossa revista sobre o módulo. Então, o que acontece? Madalena, que tinha se afastado da sua cidade, vivia em Magdala, né? Onde vivia, assim, desculpe os termos, mas até para a comunicação ficar clara. Ela tinha uma vida de prostituta, de prostituição, certo? Ela vivia numa vila, né? Então não era numa casa bonita, era numa pequena vila. E ali ela vivia sustentada por ricos patrícios romanos da região. Então ela tinha uma vida de luxo e de prostituição. E com tudo que isso envolve, né? Com tudo que isso envolve. Prazeres, bebidas, sexo promíscuo, angústias profundas, ressacas, desprezo,
né? Enfim, com tudo que se envolve. Ninguém não sei os detalhes, mas a gente sabe que esse estilo de vida vem num pacote, né? É muito tolo achar que é só a alegria do álcool, que não vai ter a ressaca no outro dia. É o prazer instantâneo da promiscuidade sexual e não vai ter a depressão e o autodesprezo que está vinculado a isso. Não existe, né? As gargalhadas excessivas e o choro, né, do autodesprezo no outro dia, né? No outro dia, um dia depois, um mês depois, seja o que for. Então é o pacote, né? Não precisa aprofundar, basta ver qualquer documentário sobre prostituição, qualquer entrevista séria com alguém que tem esse estilo de vida. É isso. Não dá para separar. E ela, obviamente, como todo ser humano que tem esse estilo de vida, todo ser humano, chega um momento que a angústia passa a ser maior do que o prazer, né? É humano isso. Por quê? Porque nós não fomos feitos para isso, então começa a dar errado. E ela ouve Jesus e observa Jesus e começa a se comover com o que Jesus falava, e ela observa muito atentamente como Jesus tratava os chamados pecadores. Ela era classificada socialmente nesse grupo e via que ele nunca desprezava ninguém, né? É aquela pessoa que vai, né, no centro espírita, numa religião, e fica vendo o que é que o palestrante, o que é que a pessoa, como é que os espíritos estão se manifestando. E ela vai se perguntando, se eu me revelar, eu vou ser bem tratado aqui? Então, alerta para quem fala aí do evangelho, né, gente? Cuidado, às vezes a gente quer ensinar uma coisa e carrega muito nas tintas e ofende sem se dar conta outro grupo. Às vezes a gente quer falar tanto como é horrível o suicídio, que a gente esquece de dizer que quem se suicida também tem chance, né? A gente não se dá conta que, ok, eu estou falando para quem está pensando em cometer suicídio ou um dia vai pensar. Então eu tenho que falar da gravidade do ato. Mas eu não posso esquecer que eu também tenho que falar para aquele que teve o filho, a filha ou a esposa que cometeu suicídio. Então, é terrível, mas tem solução. Então Madalena observava o Cristo e via que ele nunca, o profeta de Nazaré, que ele nunca, né, desprezava ninguém. Né? As colocações dele nunca eram de desprezo por nenhum tipo de ser humano. E aí ela cria coragem e vai buscar o Cristo para conversar com ele, em particular, né? Pega um barco, sai da casa dela, vai para Cafarnaum, sai da cidade dela, vai para Cafarnaum, né? E vai conversar com Jesus. Ok. O que nós vamos ler aqui, pensando alguns trechos, porque o conteúdo é muito extraordinário, seria um módulo só sobre esse texto, se a gente for aprofundar, é uma verdadeira iniciação espiritual. O que Madalena, o que Humberto de Campos narra aqui, aparentemente, sem muita, né, assim, vou contar uma história, é um grande processo de iniciação espiritual, né? É que o Pitágoras, poucos séculos antes, estava fazendo na Grécia. É o que o Pitágoras viveu no Grande Egito, né, nos grandes templos do Egito. É o que os hindus faziam para revelar a doutrina secreta a qualquer um. É um processo de iniciação espiritual profunda. E vai dizer assim, mas ele chegou e fez? Porque o Cristo é o grande iniciado do planeta. Então ele tem autoridade de mudar os métodos de iniciação. Pitágoras não tinha. Os grandes sacerdotes egípcios não tinham autorização de fazer desse jeito. E nem tinham capacidade de fazer um processo que normalmente leva 20 anos, em 2 horas de conversa, em 1 hora de conversa, de uma maneira profunda, como se fazia em 20 anos. Então, gente, o que a gente tem acesso hoje, quando se fala do Cristo, é algo tão profundo e tão sintético que a gente não dá valor. A gente não entende. Aquela história de Madalena, eu conheço. E passa batido, como se diz, né? Ou como diz o meu, eu como com farinha, não sente nenhum gosto.
Né? Você tem um prato delicioso, com sabor super delicado, sutil e tal, você joga farinha, faz um misturadão e engole. Nada contra. Mas, assim, vamos ter um pouco de cuidado, vamos desconfiar. Se eu puder ensinar alguma coisa a vocês é o seguinte: quando falar Jesus, quando falar uma psicografia séria, desconfie. Porque ou é falso ou tem um conteúdo assustadoramente revelador. Então vamos devagar. Então, assim, só dá para ler alguns trechos, só dá para citar alguns trechos, e eu não tenho dúvida que a gente vai voltar a esse diálogo dezenas de vezes ainda nessa encarnação, programas diferentes, em temas diferentes, em propostas, né, de exposição diferente. Madalena chega, né, procura o Cristo e vai conversar com ele. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Gente, isso não é pra gente besta, né? Isso não é pra gente arrogante, isso não é pra quem se acha inteligente, isso não é pra quem tem meia dúzia de legiões de poder. Isso é uma conversa de grandes espíritos. Tem que entender um pouco isso. Quem diz isso não é um tolo, né? Quem inicia uma conversa falando a verdade com uma frase dessa, já entendeu 50% da história. Ela está falando com Cristo. Vamos ver nós hoje. A gente esconde nossos defeitos. A gente quebra desculpa o termo, uma porcaria de um prato e de uma xícara e esconde com vergonha. A gente no centro espírita se faz de sábio. É raro a gente ver no centro espírita a pessoa dizendo: eu realmente traí minha esposa há 5 anos atrás. Eu realmente agi com injustiça com um funcionário meu. Eu acuso. Não, a gente é todo santinho. E que diálogo é esse? Não é como se diz em São Paulo: olha a pegada. Olha o ritmo do processo. Essa mulher chega para o Cristo e diz: Senhor, eu sei que você vê tudo e você sabe como eu tenho vivido. Isso é coisa de iniciação egípcia de 15 mil anos atrás, gente. Isso é sério. Né? Assim, olha como é que começa a história. Tudo bom? Como é que tá? Como é que vai a vida? Aquelas Não. Eu sei que você sabe... Eu estou falando da mulher que se prostitui. Eu sei que você tem clarividência e você sabe como eu tenho vivido. E aí ela fala: sou uma filha do pecado, todos me condenam. Para que não reste dúvida que o jogo é aberto. Não tem fingimento social. A minha pergunta é honesta: você consegue ser assim honesto com seu melhor amigo? Você consegue ser honesto assim com a sua melhor amiga? É difícil. É difícil. No livro Memórias de Suicida, Epaminondas de Vigo, que é um dos espíritos mais evoluídos da Colônia Maria de Nazaré, um grande iniciado do Egito, vai fazer a mesma coisa. Só que lá o processo é outro. Porque ele não é o Cristo, não está lidando com Marias Madalenas, está lidando com suicidas. Não vai ser tão profundo, mas ele já vai dizer: para que vocês não voltem a cometer suicídio, vocês têm que ter coragem de assumir a vida de vocês. Aí esses espíritos são levados, é feito regressão e a vida dele passa na tela para todo mundo ver. Aqui nesse diálogo nós estamos falando de coisa muito mais profunda. Porque o Cristo não vê só uma existência. O Cristo vê tudo em todos os detalhes. E ela emocionalmente assume isso. Eu sei que você está vendo, eu quero que você veja e eu estou aqui assumindo. Sou uma filha do pecado e todos me condenam. Esse parágrafo já dá um curso. Como é que a gente está lidando com os nossos vícios? O que é que isso tem a ver com vício?
E vou dizer agora, porque o vício é alimentado na negação. O vício é alimentado na escuridão. O vício é protegido pela mentira. Ah, não, eu não sou viciado em sexo. Eu só curto a vida como todo mundo. Ah, não, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu só gosto de ter várias relações. Ah, não, mas todo mundo é. Quer dizer, tudo isso se chama mentira. Tudo isso se chama eu não estou lidando com o meu conflito sexual. Aqui o patamar é outro nível. Eu sou filho do pecado e todos me condenam. A conversa começa assim. No entanto, eu tenho sede do verdadeiro amor, confessa Madalena. Olha aí, gente. E assim, eu ainda estou num parágrafo, primeiro parágrafo do diálogo, eu vou deixar já aqui correr, mas assim, eu ainda estou no primeiro parágrafo. O que é que esse espírito está fazendo? Ele está apresentando as suas dores mais profundas, os seus vícios, os seus pecados e confessando a sede do verdadeiro amor. Quem de nós tem coragem de confessar isso? Quem de nós tem coragem de dizer, eu tenho uma profunda solidão, eu tenho uma sede de amor, de fraternidade. Eu tenho todos os prazeres. Né? E aí, só ler só mais uma frase dela. Minha existência, com todos os seus prazeres, tem sido estéril e amargurada. A gente confessa. Quem tem coragem de chegar em público, num grupo e dizer, eu tenho tudo isso aqui, eu tenho riqueza e tal, eu vivo muito bem, todo mundo inveja, mas a minha vida é vazia e amargurada. Quem tem coragem, gente? Vamos nos colocar, né? Se imagine no trabalho, na faculdade, no grupo do bairro, na religião, no centro espírita, em qualquer grupo. Quem tem coragem de levantar e dizer isso? Minha vida é de pecado, mas a minha vida é estéril, minha vida é vazia. Quem tem coragem de falar isso sentindo? E aí, Madalena fala isso chorando, segundo Humberto de Campos. Vem agora a pergunta mais cruel que um espírito pode carregar ao longo dos milênios. É a pergunta, não é a pergunta cruel, é a pergunta que expressa a dor mais cruel que qualquer um de nós pode carregar. E que talvez você carregue e que eu carrego ao longo do tempo. Na verdade, para ser honesto, carreguei ao longo de décadas nessa existência. Às vezes consciente, às vezes não. Acredito que essa é a pergunta que eu resolvi. Essa angústia. Mas tem que ser uma resolução emocional. A pergunta é a seguinte, que Madalena pergunta para o Cristo. Será que Deus me aceitaria? Olha o verbo, né? Assim, a hipótese. Né? Deus me aceita? Não. Será que Deus me aceitaria? Como que existe alguma chance de Deus me aceitar? Existe alguma chance de Deus me aceitar? Porque às vezes a gente tem medo de não ser aceito por Deus, a gente acha que não vai ser aceito e a gente se prostitui para ser aceito pela sociedade. Pelo grupo religioso, pelo grupo profissional, pelo grupo de estudo, pelo familiar, qualquer grupo. Resposta de Jesus olhando com carinho e sondando as profundezas do seu pensamento, gente, entenda, está falando com Cristo. Ele se concentra e vê tudo. Vê imagem, vê cores, vê vibração. Possivelmente ele ouve os sons do Espírito que ele está falando. Está falando com Cristo. E essa resposta serve para você também. Maria, levanta os olhos para o céu e alegra-te no caminho, porque escutastes a boa nova do reino de Deus, e Deus te abençoa as alegrias.
Deus te abençoa, ela está falando de angústia, ela está falando de vício, ela está falando de podridão. E ela está morrendo de medo de Deus não aceitá-la. E Jesus, Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderia pensar que alguém no mundo estivesse condenado eternamente? E aí Jesus uma imagem linda para falar de algo tão profundo, mas algo do dia a dia. Porque essa é a característica que o Cristo trabalhou por milênios para imprimir no povo judeu. Né? A gente vai estudar isso com calma depois, lá no próximo módulo. Que é ver a vontade de Deus no dia a dia. E aí usa o Cristo isso. Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? O que ele está dizendo? Aí ele explica. As ruínas são as criaturas humanas. Quer dizer, a gente está tudo ferrado mesmo, né? Tamo... Só o bagaço. Porém, as flores são as esperanças de Deus. Então você pode estar só o bagaço. Pode estar só o bago seco da laranja chupada e jogada fora. Não interessa. Deus vai colocar flores para mostrar que Ele não desistiu de você. Sobre todas as falências, todas e desventuras próprias do homem, né, do ser humano, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Passou uma etapa, gente. Aí é que tá. Passou uma etapa. Porque quando a gente mente, o nosso aprendizado é zigue-zague. E vai, e volta, e aceita, e não aceita, e pede, e não pede, e fala com o espírito, depois não acredita em espírito, aí depois pede ajuda de novo. Mentes confusas, mentes que não se preparam. Mentes que não têm uma firmeza, que não querem ter. Nós muitas vezes somos assim. Madalena foi com o coração aberto. Quem abre o coração aprende e ponto. Segunda etapa. Preparação iniciática é preparar o coração para isso. Décadas de preparação é para quando você ouvir, entender. Ok, é isso. Deus me ama. Não existe nada que eu faça que vá fazer Deus me abandonar. Entendi. Ok. Toda vez que eu ver uma ruína e ver uma flor, eu vou lembrar disso. Toda vez que eu tiver dúvida, eu olho para o sol. Deus me ama sempre. Sobre todas as minhas falências, o amor de Deus é inquestionável, aprendido. Ponto final, vamos em frente. É assim que funciona quando o espírito já se preparou para crescer. E aí, o diálogo continua, eu vou começar a pular. Jesus vai começar agora uma segunda etapa de crescimento, de iniciação espiritual. Primeira, Deus te ama, não interessa o que você tenha feito, não interessa a sua ruína, não interessa o quanto arruinado, esbagaçado, desgraça você tenha feito. Deus vai enviar sempre amparo para você. Ponto. Entendeu isso? Entendeu. Segunda etapa. O mundo, diz o Cristo, viciou todas as fontes de redenção. Todas. Tudo aquilo que Deus fez pelo mundo, tudo aquilo que o Cristo fez para ser fonte de redenção, para ser um caminho correto e justo, está viciado. Todo o alimento espiritual do mundo está envenenado. É isso. Porque o mundo viciou todas as fontes. Não foi a principal, não foi a maioria, são todas. Está tudo viciado. Por que ele está dizendo isso? Porque ele é pessimista? Não, porque ele agora vai dar a solução. O que ele está alertando quer crescer espiritualmente? Não conta com o mundo, minha filha, porque está tudo estragado. O que você tem aí está tudo estragado. Esses alimentos espirituais estão com veneno. E aí o Cristo diz,
O mundo viciou todas as fontes de redenção. E é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Geralmente, o homem deseja ser bom com os outros, honesto com o demais. Todo mundo quer ser bom, todo mundo quer ser honesto, mas o que está dizendo é que isso aqui não serve, não resolve. Olvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificação. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. O que é que ele está dizendo? O que o mundo chama de virtude é uma mentira. Se você quiser agora, Madalena, ser virtuosa com referência como as pessoas são no mundo, você vai continuar no caminho de mentira. Você vai sair de um caminho de mentira e vai encontrar outro caminho de mentira. Por isso, o alerta espiritual constante. Ah, eu sou famoso no centro espírita, eu sou virtuoso. Está no caminho de mentira. Segundo Cristo. E aí, o que é que faz? Né? Vocês, Madalena, tá. Primeiro alerta, não caia nessa, não queira ser virtuosa segundo o centro espírita, segundo a religião católica, protestante, segundo os valores sociais, segundo a filosofia do fulano de tal, segundo a faculdade, segundo o curso de filosofia. Não! Porque está tudo viciado, meu filho, é tudo armadilha. E agora? Lascou, né? Porque o que é que faz, né? Aí o Cristo continua, né? Estou pulando. Mas eu vou ler agora. O que verdadeiramente ama, porém... O que verdadeiramente ama. Então, para o Cristo, virtude é amor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo, inclusive o cargo no movimento espírita, inclusive o cargo na empresa. Se você precisa assumir esse cargo descumprindo a ética... Se você for cristão, você não faz. Se eu tiver que crescer dando rasteira, aí você vai ter que escolher. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz. Não é a renúncia que traz amargura. Esse detalhe psicológico é essencial. Porque quem renuncia com consciência para caminhar para o Cristo, vive feliz. Na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. Ok? Lá na frente o Cristo encerra essa lição. Segunda etapa. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver é saber imolar-se. O que é o vício? É o antissacrifício. O vício é o antissacrifício. É isso. Você não quer sentir angústia. Você busca o vício para lhe satisfazer. Estou angustiado. Vou ter uma noite de farra. Estou com muito problema. Vou buscar a primeira relação sexual que aparecer, porque vai me aliviar. Alivia, biologicamente alivia. Só que eu quero fugir cada vez mais. E isso se torna vício. Então, a cura do vício, o vício sexual do ponto de vista do Cristo, é o sacrifício. Somente o sacrifício. E aí continua o Cristo. Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Toda, não é a maior parte da luz humana. Não é 50% da luz humana. Não. Só há luz na espécie humana, no ser humano, quando há um coração experiente e brando a partir do sacrifício.
Caminho inverso, viver o sacrifício, que vai tornar o seu coração experiente e brando. Daí você vai ter luz. Por isso que ninguém quer se iluminar. Por isso que todo mundo quer. Eu quero estar perto de espírito evoluído, eu quero ser amigo do Chico Xavier, eu quero ser amigo do médium tal, eu quero receber mensagem do Dr. Bezerra. Todo mundo quer. Quem quer se iluminar, levanta a mão. Todo mundo. Aí você diz, olha, iluminar é assim, sacrifício que torna o coração experiente e brando, se ilumina. Todo mundo baixa a mão e a metade sai correndo. Essa é a questão, é a nossa realidade. Aí o Cristo, já para concluir, bota o dedo agora na ferida, terceira etapa. Primeira iniciação, entendeu. Segunda, preparação para a vivência. Primeiro, as bases. Você quer, Deus existe. Ok. Agora, preparação, sacrifício. Entenda isso. Não seja virtuosa como o mundo. Porque isso não vale nada, está contaminado. Ok. Aí o Cristo falou do sacrifício e agora vai falar do sacrifício específico de Madalena. É a nossa receita, que o nosso anjo da guarda estaria extremamente feliz em nos dar. A gente quer? A gente quer ouvir qual o sacrifício necessário e específico para a nossa redenção espiritual? Ou se o anjo da guarda dissesse, vai ficar com raiva do médium? Porque normalmente a gente quer, né? A dica para ganhar dinheiro, a dica para ter sucesso profissional, a dica para ter sucesso familiar. E a nossa redenção espiritual, que é o assunto principal do nosso anjo da guarda com a gente quer? Aqui o Cristo vai tacar o dedo na ferida e vai doer. O que é que ele diz? Na tua condição de mulher, Madalena, já pensastes no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Só que Madalena não pode ser mãe. Imagina. A mulher já está esbagaçada. Teve uma vida de prostituição. Está disposta a abandonar, vai perder tudo. O Cristo já disse que o caminho é o sacrifício. O resto é vício. Aí ele diz assim, você já pensou no sacrifício? No valor do sacrifício de ser mãe? Só que ela não pode ser mãe. E aí Madalena chora e diz, mas Senhor, não posso ser mãe. Começou a chorar, né? A sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. E aí disse, chorando. Imagina. A gente acha que espírito evoluído é tudo doce, é tudo só florzinha, né? Só aquelas coisinhas delicadas. Madalena desabou no choro, gente. Quer dizer, parece que ela estava se sentindo desgraçada antes, com medo de Deus não amar. E depois que encontrou o caminho, parece que agora despencou de novo, né? Aí ela diz, eu sou uma desgraçada, Senhor, que não poderá ser mãe. Chorando. Porque tem que ter uma transformação, um impacto emocional. Jesus não fez isso por maldade. Precisa mergulhar na emoção. Jesus, atraindo brandamente a si, acrescentou, e qual das mães será maior aos olhos de Deus, Madalena? A que se dedicou somente aos seus filhos da carne, ou ao que se devotou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Mas teve que ter um mergulho profundo. Jesus teve que prepará-la para entender isso. Isso se chama iniciação espiritual, gente. A gente fala aqueles rituais, né, e cria um bocado de loucura, de misticismo, aquilo é coisa dos tolos que não entenderam. Iniciação espiritual real é isso. São técnicas para que você se aprofunde nos seus sentimentos. É o que o Cristo fez, o grande iniciador do planeta. Isso aqui é uma técnica. É uma técnica de iniciação profunda. Quer dizer, conversa e faz ela se dar conta do deserto que ela está vivendo. Quando ela torna esse deserto consciente, ele diz assim, agora eu posso lhe mostrar a solução. Porque até ela ter essa consciência, né, como Humberto de Campos era assim,
o deserto íntimo de uma mulher sem filhos, até ela ter essa consciência não adiantava falar nada. Então Cristo a induz a ter essa consciência, assim, agora que você entendeu, eu tenho a solução para você. E aí Madalena entende que a vida dela, o sacrifício dela é se devotar aos filhos de outras mães abandonados. E ela vai se devotar a trabalhar com aleijados, rejeitados e leprosos. Quem são os filhos mais abandonados? São os rejeitados sociais. Na época, o maior rejeitado das mães e das sociedades eram os leprosos. Madalena vai amar esses espíritos e vai se redimir. Como eu falei, tem muito mais coisa, mas muito mais. Mas o nosso tema é vício. Então, até onde eu consegui entender o texto, o Cristo apontou 3 etapas para a superação do vício. Assumir com toda honestidade o vício. E entender que é necessário a ajuda de Deus, né? Que Deus continua lhe amando e aceitando, e que Deus coloca flores nas ruínas. O que é isso? Deus está disposto, logo que você queira, a lhe ajudar a sair do vício. Essa é a primeira compreensão. Segunda, sacrifício. Sacrifício profundo feito com consciência. Entender que o sacrifício é o caminho não apenas da superação do vício, mas da iluminação. Terceiro, buscar o seu caminho de sacrifício. Como é que você vai se sacrificar para superar o vício e para crescer? Aí é particular. Aí é particular. Por isso que Jesus fala nessa terceira etapa de uma questão muito particular de Madalena. Bem, vamos agora para o nosso diálogo mediúnico. Espero que vocês tenham gostado no aspecto espiritual do termo, que tenha de alguma forma tocado, que tenha ajudado uma autorreflexão sincera. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Até o próximo encontro. Paz e alegria aos vossos corações. Que o Mestre possa nos iluminar nesse instante, com a sua misericórdia e com o seu poder, para que consigamos, em seu nome, dialogar e conseguir sentir mais profundamente o amor que Ele nutre por cada coração que habita este planeta, encarnado ou desencarnado. Muito obrigada pela sua presença hoje, amigo Caibá. Como primeira pergunta sobre esse tema, segundo a compreensão do Evangelho, o que é um vício? Podemos afirmar que em sua definição essencial, podemos dizer que o vício é o pecado. E o pecado, como sabeis, significa errar o alvo. O vício, portanto, é um desvio energético. O vício é o desvio do interesse. Ao invés de se interessar por aquilo que é belo, prazeroso e saudável, o espírito passa a cultivar interesse por aquilo que é distorcido, desarmônico e tem consequências desastrosas. Simbolicamente falando, o vício é desviar-se da trajetória divina, é também desviar a satisfação dos anseios mais profundos e, por isso, gerar angústias e dores desnecessárias. Vício, portanto, minha amiga, é todo o impulso, desejo e busca que não é abençoado por Deus. O vício pode ser entendido como tentar realizar uma necessidade espiritual genuína, como a necessidade de amor, só que por meios não
não corretos, meios não adequados. Seria isso ou não estou errado? A essência humana é divina. Apenas quando se busca a Deus em tudo o que se faz, o espírito está alimentando-se adequadamente. Apenas quando o levantar-se cedo, o deitar-se tarde, o passar noites insônias, tem como objetivo último ligar-se a Deus, o indivíduo age adequadamente. Somente quando o trabalho profissional tem como objetivo último criar uma sustentação material para propiciar ao indivíduo ligar-se mais a Deus, ele age sem vício. Somente quando a união sexual busca vincular um indivíduo ao outro e ambos buscam vincular-se a Deus, se age segundo as necessidades profundas do ser. A busca humana sempre será por Deus. E após encontrá-lo de forma plena, abre-se uma nova realidade evolutiva que atravessa o infinito. Portanto, minha amiga, o vício é, como afirmamos, razão dessa busca também, mas de forma errada. O indivíduo busca ligar-se ao outro. Tratando-se aqui do tema do vício sexual, buscando no outro apenas uma complementaridade de efeito instantâneo, que consegue por pouquíssimo tempo. O que é isso? É a busca sincera por integração com Deus com o apoio do outro, mas de forma totalmente equivocada. A cada vício corresponde um impulso divino puro e poderoso. Por isso que os vícios têm tanto poder, porque a sua origem está na própria busca pelo Criador. Portanto, os erros de busca de plenitude e satisfação são tão desastrosos, mas também precisam ser compreendidos, que o sentimento de busca jamais deve ser aniquilado, apenas corrigido. Como o exemplo de Madalena pode nos auxiliar a lidar com os nossos vícios? Não apenas o exemplo, mas a própria energia desse espírito que podeis buscar, vós que em particular enfrentais os vícios da sexualidade, por meio da prece. Devotem-se em orações sinceras a esse espírito, porque ela não abandonou o mundo, e muito menos a vós que enfrentais as batalhas do vício da sexualidade. Orai a esse espírito e ela vos amparará, certamente vos amparará, porque o trabalho que ela desenvolve na terra é demais profundo e complexo para ser explanado aqui em poucas palavras. Um dia falaremos dele em detalhe para todos vocês, porque serão necessárias a composição de obras psicografadas e de dezenas de mensagens para que entendais a grandeza desse Espírito. Por ora vos digo, esse Espírito tem um poder de amparo extraordinário. Buscai a esse coração devotado e amoroso, que ensinou aos próprios apóstolos o carinho pelos mais viciados, e ele vos amparará. Madalena está no mundo, no sentido de que poderá estar ao vosso lado, se a vossa prece
for suficientemente sincera, independente da enormidade da vossa degradação por conta do vício. Além disso, abrindo o coração a esse Espírito, Ele vos ensinará, Maria Madalena vos ensinará os mistérios profundos da transmutação da busca do vício para a busca do Cristo. Um dia lereis esse maravilhoso livro que consta em nosso plano, desse espírito corajoso que colocou como título de um livro que escreveu de próprio punho: Do vício ao encontro com o Cristo. Há algo maravilhoso nesse ser. Há algo que nos deslumbra nesse espírito, que é o poder de tirar da podridão mais fétida energias que nos admira por seu poder e sua pureza. Amigos e amigas, se tendes conflitos intensos com o vício, não pensai duas vezes. Recorrais a Maria Madalena e ela vos ensinará milímetro a milímetro a trilhar um caminho que conduz a uma luz tão pura que deslumbra a todos nós. Que vocês reflitam em paz sobre esse maravilhoso Espírito do vosso irmão e amigo Caibar de Souza Schutel. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude,